Oi! Bom dia com que de... Que é isso, meu Deus? Hoje é quinta-feira, mas eu estou gravando relacionado ao dia de ontem, quarta-feira. Eu saí ontem do trabalho às 7 horas da noite, né? E o que eu tava sentindo assim, tava muito latente. Aí eu falei, cara, não vou gravar o vídeo hoje, porque talvez eu não vou saber escolher as palavras corretas, sabe? Daí eu falei assim, não, vou esperar, né? Dormir, nada como uma noite bem dormida, né? Você ali, ó, dormir gostosinho e tal. E aí eu falei, hoje acho que dá pra gravar de boa, que eu consegui falar meu dia sem, sei lá, ser cuzona com os outros. Então, ontem, quarta-feira, foi dia de reunião geral na equipe. E aí uma vez por mês, né, na quarta-feira, reunião de equipe das 9 às 11. E a equipe é bem grande, né? Esses dias eu tava olhando no grupo da equipe, tem 42 pessoas. Esse só funcionário. Aí você fica, caraca, realmente é muita gente. É muita gente, é muita gente. E teve reunião, né? Aí eu cheguei cedo, porque a última vez que eu cheguei, eu tava em reunião no CRAS também. E aí eu saí da reunião do CRAS e fui direto pra lá. E aí, como demorou um pouquinho a reunião do CRAS, eu cheguei lá, já era tipo umas 9h30, mais ou menos, a reunião já tava rolando. E aí, tipo, não tinha espaço praticamente. Aí eu achei um banquinho quebrado, aí sentei no banquinho quebrado que começou a morder minha bunda. Aí eu falei, não quero isso pra minha vida não. Aí eu falei, vou chegar cedo, né? Eu cheguei na unidade acho que umas 8h50 e já fui correndo pra sala de reunião, né? Pra achar meu lugarzinho. Aí depois o Vitor roubou meu lugar. Ele, Rafa, preciso fazer a ata. Você tá sentada na frente do computador. Eu falei, olha que filha da mãe. Eu vou levar minha cadeira também. Quem mandou você não vir cedo aqui pra essa ata? Pra escrever a ata? Né? E tinha 4 computadores lá, ele foi lá e pegou justo o meu. Eu falei, olha que filha da mãe, cara, por que não tirou os outros dos outros lá e pegou eu? Aí eu falei, mas tudo bem. Aí eu ia levar a cadeira, né? Aí eu fiquei com dó, bichinho também. Pô, escrever ata não é legal não, é mó chato. Mó chato. E é aquele negócio, né? Velocidade, o povo esquece que tem alguém escrevendo. E aí vai falando loucamente e a pessoa lá loucamente tendo que escrever o treco. É dureza. Mas. Aí depois a Márcia me emprestou uma cadeira. Aí falei, aí ó, perdi uma cadeira de plástico, ganhei uma cadeira almofadada, pelo menos, né? Não sentei no banquinho, porque eu só tinha sobrado banquinho de novo. Falei, não, eu me recuso a sentar nesse banquinho quebrado que morde a bunda. Aí a Márcia tinha uma cadeira ainda na sala lá dela. E ela me emprestou. E aí ela falou assim, Rafa, mas você me devolve a cadeira depois, tá? Eu falei, não, pode deixar. Aí hoje de manhã eu acordei, eu falei, cara, eu acho que eu não devolvi a cadeira. Porque eu lembro que quando acabou a reunião, o pessoal já tava tirando as longarinas pra devolver, né, pro posto e tal. Aí nisso, tipo, falar, dá licença, Rafa, né? Porque a gente ficou meio que no corredor, porque ficou muito apertado da última vez. Aí então ficou uma galera lá dentro e aí a gente terminou uma extensão assim no corredor, aí a gente ficou no corredor. Aí eu já levantei assim pra dar licença e não lembro depois o que eu fiz. E aí eu lembrei hoje de manhã que eu não devolvi a cadeira. Aí eu mandei mensagem pra ela, falei, Márcia, desculpa, não devolvi essa cadeira. Eu falei, mas se não tiver aí, me avisa que eu procuro em todos os consultórios, porque pensa em 40 pessoas, né? Então, sabe lá, às vezes um pega e leva pra um lugar, depois pra achar você tem que ir de sala em sala. Eu falei, mas me avisa que eu faço isso, né? Porque eu que esqueci de devolver. Aí ela, não, tá aqui, tá suave. Eu falei, então tá bom, menos mal. Ai, mas é doideira. E aí, à tarde, eu tive consultório, né? E que nem eu sou da equipe Emulti, né? E na equipe Emulti somos em 3. Então, é Nutri, Físio e Psico. E aí, a gente tem uma sala só que a gente divide entre nós 3. Então, a gente faz rodízio. Por exemplo, a segunda de manhã é fulano, segunda à tarde é ciclano, terça de manhã é outro, quarta à tarde é outro, sabe? A gente vai revezando, assim.
E, tá dando certo, assim, tá funcionando, tá legal. E só que é complicado, porque a sala que a gente reveza e a gente atende, ela não tem tranca. Eu sou psicóloga, né? Então vocês já conseguem imaginar pra onde que vai a conversa. Então, assim, é muito complicado. A gente tenta muito orientar, explicar. Todo mundo sabe que atendimento psicológico, pô, não dá pra ficar atrapalhando. E assim, lá não é todos os casos que a gente atende individual, até porque o espaçamento é muito longo, sabe? Tá demorando tipo de 20 a 45 dias. Então, assim, é muito tempo para dar um retorno, sabe? Ai, bati minha perna. Então, quando você, sei lá, quando a pessoa tá evoluindo naquele trabalho, sabe? Aí, puf, ainda mais com criança, sabe? É muito difícil. Precisa, às vezes, de um acompanhamento semanal mesmo. Não tem jeito. E aí. E também, assim, eu coloco 1 hora pra atender cada paciente. Por conta disso também, né? O pessoal ainda no começo perguntaram, ah, mas por que não coloca 40 minutos? Mas uma sessão de terapia não é 40 minutos, 50 minutos no máximo. Eu falei, gente, tipo, isso semanal, né? Às vezes, quando eu fiz estágio, porque eu gostei de clínica, né? Mas quando eu fiz estágio de clínica, tinha paciente que, tipo, em 30 minutos a gente conseguia finalizar a sessão. E tá tudo bem, porque na outra semana tinha continuação. Mas, cara, você vai ver a pessoa depois de um mês. Como que você vai falar, não, vou falar meia hora com você e tchau, sabe? É um mês acumulado de coisas que ela gostaria de falar, de coisas que ela acha importante, que eu deveria saber, sabe? Então, é pouco tempo, é pouco tempo. 1 hora é pouco tempo ainda. Mas, enfim. E aí o problema maior é que a porta não tem tranca, né? Aí fizeram até uma plaquinha bonitinha, assim, a psicóloga tá atendendo, por favor, aguarde. E assim, mesmo colocando a plaquinha, as pessoas esqueciam de olhar e tchum, só entrava. Agora eu tô colocando o paciente em frente da porta. Então, inclusive foi uma enfermeira que deu a ideia. Ela falou assim, Rafa, Porque assim, ali, como eu disse, somos em 3. E como a gente é muito gente boa, a gente sempre recebe visita. Então sempre vem aí as outras profissões também lá pra conversar, às vezes, assim. O paciente falta ou tal, então a gente tem tempo ali, a gente fica ali conversando. E é raro acontecer, mas acontece. E também lá tinha um espaço que tem umas gavetas dentro do banheiro. E aí o pessoal colocava mochila também. Então, às vezes, tipo, na hora de ir embora, ia lá pra pegar mochila. Ou, tipo, sei lá, tem que pegar mochila pra pegar alguma coisa, né? Então, às vezes, tinha algumas interrupções. E aí, assim, com o tempo, essas interrupções foram diminuindo. Mas ainda assim, vira e mexe, a pessoa dá, tipo, 2 toquinhos, já tchum, abre e entra. Aí você fica, meu Deus, não! E ainda mais assim, tem o contexto de vulnerabilidade da região, tem o contexto que, assim, muitos pacientes, assim, mal e mal sabem o que está acontecendo, às vezes as primeiras vezes que está passando por terapia. Então tem muita dificuldade em se abrir, sabe? E de criar vínculo com o profissional. Então, assim, cara, você tem que ter muita paciência, né? E às vezes ir instigando a pessoa a falar. E aí, quando a pessoa às vezes começa a falar, assim, pegou aquela confiança, por isso que também é bom 1 hora, porque você fica às vezes ali em 30 minutos só, né, incentivando a pessoa para daí ela começar. E aí, às vezes, quando a pessoa começa a falar e começa a abrir, pá, abre a porta, pum, corta na hora. Aí, tipo, às vezes tem que voltar da estaca zero. E, cara, isso é muito ruim, muito ruim. Ai, e assim, meu Deus do céu. Aí, essa quarta-feira aconteceu isso algumas vezes. Acho que aconteceu umas 2 vezes. De pessoa bater e querer entrar, só que daí eu deixei a pessoa na porta. Eu pego a cadeira, coloco a cadeira encostada na porta e a pessoa senta, né? Então a pessoa abre, tenta abrir e não abre. Que, né, eu disse, foi uma ideia da Lara. Algumas outras pessoas tinham dado essa ideia também, mas eu acho que, sei lá, não caiu a ficha de fazer, enfim. Mas aí eu comecei a fazer isso, falei, não, importante. E comecei a fazer isso, e aí funcionou.
E o duro é que, assim, às vezes a pessoa vê que tá fechado, que não é pra entrar, e ainda fica batendo, tipo, não, precisa entrar. Você não precisa, tem... Assim, a gente sabe da alimentação de espaço lá, que nem eu disse, lá é um posto pequeno, é muita gente trabalhando, então, assim, a gente tem essa dificuldade. Ano que vem acredito que vai ser bem pior, né? Não sei como que a gente vai desenvolver tudo isso, sabe? Já tava até pensando em contender, sabe? Sabe aqueles container que o pessoal faz pra lanche, sei lá o que? Tipo, comprar uns containerzão e fazer vários consultórios lá no fundo, sei lá. Mas, enfim, é BO pro ano que vem, né? Vamos viver no hoje. Mas é muito, muito, muito complicado. E semana passada também, assim, semana retrasada. Acho que foi semana passada ou semana retrasada, não lembro. Aconteceu isso também, eu tava em consultório, e aí, assim, umas 3, 4 pessoas abriram a porta e entraram, sabe? E geralmente quando a pessoa abre, o paciente fica ali de costas pra porta e eu fico de frente pro paciente, né? E a mesa fica de ladinho. E aí quando isso acontece, eu já levanto e já empurro, né? E aí a pessoa vê que eu empurrei, então a pessoa já nem tenta de novo. E, e aí depois disso, teve algumas pessoas que eu bati a porta na cara. E aí, geralmente, quando eu consigo ver o rosto da pessoa que eu bati a porta na cara, eu vou lá conversar. Eu falo, cara, desculpa ter batido a porta na tua cara, mas é que eu tava em atendimento. E às vezes, que nem eu disse, cara, é muita gente vulnerável, é muita gente que tem muita dificuldade pra falar. E aí, quando começava a falar, tava ali se abrindo, começava a chorar. Aí, sabe quando você leva um susto com tranca? Aí é isso que acontecia. A pessoa levava susto e o cu trancava. E às vezes parava de falar. Sabe? Putz, aí até você voltar de novo e aí você já tá no finalzinho do atendimento e não dá pra retomar tudo aquilo de novo. E aí tem gente que não, mesmo com interrupção consegue, né, continuar, mas tem gente que não, então, putz, perde muito, assim. E a gente sempre fala isso pros outros profissionais, todo mundo, não, eu sei que é difícil, desculpa e tudo mais. Aí tá, pede desculpa. Aí na outra semana tá lá abrindo a porta de novo e fala, puta que pariu, o que eu tenho que fazer, sabe? Então, ontem eu tava muito pior do que eu tô agora, ainda tô conseguindo falar bem de boa. Ontem eu tava muito revoltada. Nossa, eu tava muito revoltada. E mas é complicado, assim. E trabalhar com outras pessoas não tem jeito. Mas, enfim, desabafei. E ontem os casos que eu atendi, assim, foram bem complexos, assim. Que eu depois tive que terminar o atendimento, começar a procurar sobre base teórica, sabe, daquilo. Porque é isso também, não tem como. A gente atende uma população muito diversa. Então, assim, atendo criança, atendo jovem, atendo adulto, atendo adolescente, assim, atendo pessoa que tá em luto, atendo pessoa que tá em ansiedade, pessoa que tá com depressão, pessoa que tá com bipolaridade, pessoa que tá em mania, pessoa que tá, sabe? Então, assim, é uma diversidade muito grande. E não tem como saber tudo, assim, possível. Mas ainda assim, cara, é preciso, né, pesquisar, estudar e tudo mais. E, cara, é muita coisa, é muita, muita coisa. E aí, às vezes, quando eu consigo terminar, assim, o atendimento, eu já começo a pesquisar sobre aquele assunto, porque no começo eu tava assim, não, um dia antes daquele paciente retornar, eu vou pesquisar sobre o assunto pra poder conversar com ele. Só que não tava conseguindo. Tipo, o dia a dia te atropela de uma forma, assim, tão grande, que se você não fizer na hora, não funciona. Então, assim, eu já estudo logo depois que o paciente saiu, ou se eu não consigo estudar logo depois que o paciente saiu, porque o outro já chegou, eu coloco ali na minha aba de pesquisa, e aí quando eu chego em casa, eu estudo à noite, né, sobre aquele assunto, pra você ter minimamente, cara, assim, uma base teórica, porque não tem como, né, são muitos assuntos diversos. E é muito interessante, assim. E aí eu confio no meu eu que estudou no passado, quando eu vou atender a pessoa. Mas geralmente eu já deixo, tipo, alguma coisa pra trabalhar. Então, sei lá, falei com um paciente, uma criança que tá lidando com luto. Então, eu já pesquiso, aí pego os livrinhos, às vezes alguma coisa que dá pra trabalhar, ou alguma coisa que dá pra imprimir pra trabalhar com aquela criança. E já deixo separado, e aí no dia que eu vou atender eu só imprimo, ou só coloco no computador e mostro pra criança o livrinho. E aí dá pra ir. Mas faz parte, assim. E
E é engraçado quando eu vou fazer interconsulta falando sobre a questão de sigilo de né, coisa. Porque eu sei que isso todos os profissionais da unidade sofrem, né, bastante. Né? Eu vejo a medicina, a enfermagem, todos os profissionais, né? Às vezes tá atendendo ali e tá neguinho, que aí já bate e abre, né? Eu procuro bater, esperar, ver se a pessoa vai responder. E aí, assim, se a pessoa não responder e eu realmente preciso muito falar aquilo na hora, dou uma batidinha de novo e tal, até a pessoa me entender. Mas, porque que nem eu fico no acolhimento na segunda-feira. Então eu tenho que repassar às vezes demanda. E aí, se a demanda acabou, se é um assunto que às vezes precisa ser atendido naquele dia, você tem que falar com o profissional, né? Porque conversando com ele, às vezes ele consegue ver se dá pra fazer um encaixe ou se não achar um outro profissional pra atender ele. Então, assim, são coisas que às vezes você tem que realmente ver na hora. Não tem como falar, não, mais tarde eu vejo, sabe? E é diferente de, sei lá, como eu disse, a sala é compartilhada, é diferente de, eu estou com, sei lá, um material aqui, preciso guardar dentro da sala. Cara, isso não é emergência. Tipo, depois que eu terminar de atender, dá pra você pegar esse material e colocar lá dentro, né? Dá pra, sei lá, deixar na porta ali, no cantinho, ou deixar em outra sala, que a gente tem a sala de vigilância, tem a sala de reunião, que dá pra né, aguardar. Então, é complicado, assim, é complicadíssimo viver com muitas pessoas. E apesar dos. Assim, eu me acho uma pessoa que consegue lidar bem com várias pessoas ao mesmo tempo. Mas muita gente, assim, eu nunca consegui lidar muito bem. Então, eu acho que eu me dou melhor lidando com pessoas, assim, tete a tete, sabe? Com uma pessoa só, tipo, conversando e dialogando. Ou com grupos pequenos. Grupos pequenos eu também consigo, acho que me sair bem, conversar, entender as pessoas que estão à minha volta e me fazer entender. Mas grupo muito grande, assim, pra mim é muito difícil, porque muita coisa. E aí, assim, você. Assim, eu sei que cada um é diferente, que cada pessoa, né, tem sua personalidade, tem coisas que gostam, tem coisas que não gostam, como qualquer ser humano. Eu também tenho as coisas que eu gosto, tenho as coisas que eu não gosto. Só que é muito difícil isso, porque uma brincadeira pode ser visto como de um mau jeito, assim, sabe, muito grande. E uma coisa que às vezes pra mim não foi relevante, que foi uma besteira, a pessoa pode estar sofrendo por aquilo de uma forma tão grande, e às vezes você nem tá sabendo. É um despertador, tipo, vai trabalhar, vagabundo. Então, são muitas variáveis, sabe? Ontem, inclusive, finalzinho da tarde, né? Pô, todo mundo cansado já. E aí, é uma coisinha que a minha mãe sempre fala. Já tá cansada, cansou sem dar, deu pra cansar ou cansou sem dar? Né? Que, tipo assim, claro, tem um duplo sentido, mas em relação de, realmente, putz, você fez coisas pra ficar cansado ou tá cansada porque só o fato de existir já é cansativo, sabe? Então é mais ou menos nesse sentido. E aí eu fiz essa brincadeira com uma enfermeira que passou e na hora ela não respondeu nada no Rio, não fez nada. Aí eu falei assim, foi bom, ela também tava indo pra atender outro paciente, aí eu fui pro banheiro, né? Foi só troca de corredor assim. Aí depois quando eu voltei, eu percebi que ela tava falando aparentemente sobre isso. E aí eu fiquei pensando, poxa, porque daí eu entrei assim, o assunto cortou na hora e aparentemente estava falando sobre isso, que acho que, sei lá, ficou chateada, não sei, talvez ela, tipo, você não tem intimidade comigo o suficiente pra fazer esse tipo de brincadeira, sabe? E aí depois eu fiquei quieta, eu falei, bom, eu vou esperar ela vir, né, se vir falar alguma coisa, eu me explico. Mas se não, não tem, né, também, que nem eu disse, não tenho certeza se era isso mesmo, né? Aí eu evito dar razão às minhas paranoias, né? Porque a cabeça da gente vai para mil lugares. Então, quando eu não tenho certeza de algo, eu aguardo. A não ser que eu ouvisse, assim, com todas as letras realmente falando sobre mim, aí eu pergunto na hora, ó, mas o que foi? Vamos tentar resolver? Né? Senão eu evito. Eu aguardo. Mas me deu essa sensação, assim. Aí depois eu fiquei, poxa, poderia vir falar comigo, sabe? Ficou chateada porque eu falei? Pode vir, eu sou aberta, eu sou tranquila. Se eu fiquei chateada também, eu geralmente falo. Pelo menos, na maioria das vezes, quando eu fico chateada também, eu fico chateada na hora. Mas aí eu fico chateada, vou, converso com a pessoa e pronto, resolveu, sabe? Às vezes fica chateada mais de um dia, se é uma coisa que
né, pega muito na gente, mas a gente tá aí pra isso, pra conversar, pra dialogar, ainda mais vivendo uma quantidade de pessoas tão grande, né? É preciso ter essa sensibilidade de que tem muita gente, pessoas diversas e cada um sente de uma maneira diferente. E não é querer falar assim, não, eu tenho que entender e tudo bem. Não, mas pelo menos refletir sobre isso, sabe? E tentar entender o que tá acontecendo, se aquilo te machucou, te coisar, sabe? Ontem, até ontem mesmo, a Mari, que é uma das pessoas que eu divido o consultório, ontem eu vi ela pouco ontem, muito pouco, assim, porque ela também tava na super correria, eu também tava na correria, e eu, oi, tudo bem? Aí ela nem respondeu. Aí eu continuei andando e falei assim, bom, será que tá tudo bem? Falei, será que ela tá cansada por causa da correria, do cansaço? Às vezes a gente nem percebe, nem, sabe, tá desligada. Ontem eu também tava um pouco cansada, assim, um pouco mal-humorada. E, e aí eu falei assim, bom, eu vou esperar. Aí depois eu passei por ela mais algumas vezes, ela tava com cara fechada. Aí eu fiquei, bom, e agora? É comigo? Ela tá fechada porque ela tá mal-humorada com sabe lá o Deus o quê? Ou ela tá cansada, né? Aí eu falei, cara, vou dar uma perguntadinha, porque ela é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, assim, nossa, demais. Eu tive muita sorte que, assim, a nossa equipe Emote ali, que é o que a gente mais fica perto, né? A gente, pô, divide consultório, a gente fica ali todo santo dia se vendo, sabe? Conversando. E eu tenho sorte que, assim, todas as pessoas que estão ali, cara, são muito amor, assim. E a gente se dá muito bem. Apesar de cada um ser diferente, muito diferente da outra, assim. Acho que nós três somos muito diferentes. Apesar de ter, no meio dessa diferença toda, uma coisa parecida. Enfim, é difícil explicar. Mas eu me sinto uma pessoa muito sortuda por isso. E é muito legal a gente ver e sentir isso, né? E ter a liberdade pra tal. E aí eu perguntei pra ela. Ela, não, amiga, eu tô brava com você não fez nada pra mim. Eu falei, tá, eu acho que eu não fiz mesmo, mas. Falei, né, não custa perguntar. Falei, eu vi você, estava com uma cara fechada e tal. Ela, não, a correria. Hoje, eu acho que hoje eu não dei bom dia pra ninguém. Nossa, saí de uma reunião pra outra, e maior correria, e depois acolhimento, e acolhimento, que nem eu disse, é puxado, né? Então, aí eu falei, não, beleza, então, ok. Mas é muito doido isso, essas dinâmicas, né? Mas tá bom, acho que eu já falei demais também. Hoje quase 20 minutos falando. Aí, ontem, quando eu cheguei em casa, ainda falei pro Gabriel: ai, tô nervosa, chateada. Ele, o que foi? Você quer falar? Falei, não, depois eu gravo vídeo e falo tudo pro vídeo. Falei, eu já tô fazendo os vídeos já pra não sobrecarregar vocês aqui, pra não ficar no ouvido de vocês falando um monte de merda. Apesar que ele edita os vídeos e depois ele escuta tudo, então. Mas pelo menos não tá tão latente no momento, né? E não recebe toda essa carga emocional. Mas é isso. E realmente tá ajudando bastante eu conseguir gravar esses vídeos. Tem hora que eu fico meio louca porque eu falo, meu Deus, em que tora que eu sentei, porque você quase não tem tempo por conta da residência, aí eu tenho filhote, aí, né, tô gravando os vídeos, depois de gravar você tem que editar, tudo bem que eu não faço uma super edição, né, nem eu nem o Gabriel, mas preciso. Pra coisas pequenas, né? E aí tem que postar, e aí tem que escrever as coisas, tem que isso, tem que aquilo. Aí você fala, meu Deus. Aí depois tem que colocar no Instagram para as pessoas verem, para as pessoas poderem assistir. Então, eu acho que já faz, sei lá, uns 3, 4 dias que eu não posto no Instagram o vídeo que já saiu. Aí eu fico, meu Deus do céu. Aí minha amiga, não, Rafa, tem bolhas e bolhas, você tem que colocar no Reels, você tem que colocar no TikTok, é assim que vai, né, vai achar sua bolha. Eu, ai meu Deus, será que é isso que eu quero mesmo? Falei, não, deixa aí, se alguém ouvir, beleza, se não ouvir, pelo menos fica como um blog pessoal e contando todo o meu dia a dia.